Todos os ativistas começam bem, depois em algum momento. Não, mas é falta de seriedade e também muitos deles não gostam mesmo de trabalhar, vou dizer, sim, Ok. sim. E depois vão beliscar a sua própria imagem com tantas Ok. outras coisas. Como né, o Gangsta, fomos amigos, né, quem me apresentou o Gangsta foi o Erlandes Napoleão. Ok. E uma boa pessoa e tudo, mas gosta de protagonismo, é muito manipulador. Ok. Só mesmo essa parte. Então, quando o Catraio Gindungo estava a tentar ser o presidente da República, quis nomear ele como governador do Kwanza Sul. Sim. Mas precisavam da aceitação da sociedade e tudo aquela. Experimentaram. Exatamente. Atiraram para ver se colava. Sim, aquela cortina de fumo. É certo. E o Catraio recorre ao Gangsta, né, para mexer ali nas redes sociais e tudo. Assim, recorre ao Gangsta. Meu Deus. Só que o Gangsta, por sua vez, né, eu escrevo muitas vezes para os meus amigos textos, tudo que metem nas redes sociais e tudo. Eu escrevi também alguma coisa, eu falo, não, acho que o Sacatende é bom na escrita, e depois vai ter comigo, mano, é o seguinte, tem o Cota Catraio, ele que vai, me explicou o cenário Era todo. para fazer um lobby. Certo, para fazer um lobby, a espalhar, bom quadro e tudo. Por favor, olha, eu disse nada. Estás a brincar, não disseste isso. Não, ele não disse isso. Gangsta não disse, eu não acredito. Sério, não acredito. calma, eu estou aqui a dizer. Eu disse, não posso fazer isso e tudo. E depois, só que ao longo da conversa, ele põe o Catraio e sem saber, o Catraio entra. A ouvir. O Catraio ouviu, não, estou aqui, meu jovem, faz isso, eu vou dar um bom dia. Até já dei a parte do Gangsta. Sim. Disse, dei a parte do Gangsta e tudo. Depois da conversa, eu conversei com meu amigo. Com o Gangsta, Eu disse, nunca mais faça isso. Não gostei. O assunto ficou e depois liguei num outro amigo, para não mencionar aqui o nome, porque ele evitou bastante, me pediu inúmeras vezes para não mencionar. Liguei aqui para esse amigo, pus o Gangsta na chamada, este amigo conversou e tudo. Reuni-me, só que ao longo do tempo, por que eu trouxe esse assunto à baila? Porque quando o Puto Nito Alves, que começou a exagerar ali no cannabis e tantas outras coisas, pedi dinheiro ao Kangamba, o Gangsta no WhatsApp, nos grupinhos, começou só a criar algumas elites assim, dos ativistas para detonar o rapaz. Depois eu disse, não, Gangsta, tu não podes detonar o rapaz. Não tens moral se também recebeste massa do Catraio. O Nito precisa da nossa ajuda, né? O Nito está doente. Neste dado momento, o Nito precisa da nossa ajuda. Que está doente, dormiu na rua em Portugal, viveu assim, dormiu na rua e tudo e tantas outras coisas. Agora está em Angola, praticamente a se perder no álcool. E tudo, o Nito precisa da nossa ajuda, o Nito que não precisa que mais que das pessoas que o afogam, e depois ele não aceitou. Eu disse, depois eu me passei, eu disse, não, é o seguinte, tu também recebeste dinheiro, agora imagina, se eu vir ao público dizer que não, e tudo vem ao público, não tens coragem, então fui ao público. Foi exatamente aí que começou, o povo me chamou nome e tudo, só que naquela época o Gangsta ainda era o Gangsta. Então o povo foi chamando nome. Ao longo do tempo, agora, este tempo, o Gangsta está a ser perseguido? Não, o Gangsta não está a ser perseguido. O Gangsta estava a viver de termo de identidade e residência. Ele sabe, acho que tenho aqui algumas notificações dele, aqui em Angola. Isto quer dizer que quando tu estás com um termo de identificação e residência, tu não podes sair. Ou podes sair, mas tens de trazer sempre exatamente, um aviso prévio, sim, um aviso prévio. Né? E ele se apresentava de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias e depois ficou a se apresentar em todos os meses, né? No final do mês. Então, só que ele cai naquela... Muitos ativistas que saíram do país, desculpa, né? Até muitos entraram no ativismo para sair do país para depois pedir asilo político. Eu já ouvi essa conversa. Não, eu já ajudei alguns. Né? Eu confesso que já ajudei, né? Por causa da página Sacatende, até tem pessoas que têm asilo político. Eu já ajudei alguns, eu digo isso mesmo, que já ajudei. Que pertenceram a manifestações, depois lá me ajuda, estou aqui, não posso voltar, o Estado francês está a me pedir isso, tudo precisam de uma prova, de alguém. Então vi, uma ajuda daqui. Só que notei, então, era já um vício, já uma cultura de muitos. O Gangsta, a partir do momento que estava a viver de termo de identidade e residência,
ele sabe que não podia se ausentar de Luanda, mas assim foi num dos comícios da UNITA, acho no Kwanza Sul e tudo. Aí foi notificado. É ele que começou a fugir. Ok. E aí foi aí que começou a fugir. Notificam a irmã dele, para saber onde o Gensa está. Vai nas redes sociais e diz: não, notificaram até minha irmã por causa de mim, está a me perseguir. Gensa não estava a falar a verdade para os seus seguidores. Não estava a contar a verdade, né? E foi piorando. Cada vez mais foi desrespeitando o TIR, né? O termo de identidade de residência. Isso não é só em Angola, isso em qualquer parte. Em qualquer parte do mundo. Lei é lei. Mas infelizmente, porque só faltava 3 meses para estar livre. Ok. Porque ele já assinou 6 meses. Faltavam 0 ou 9, né? Faltava apenas 3 meses. Que foi ele que provocou isso e para depois sair para pedir asilo político. Mas infelizmente saiu de porta errada e ficou em África. Depois já ficou na África do Sul, né, reuniu com o mais velho Kangamba e com tantos outros, deu uma volta no Dubai. Calma aí. Tu estás-me a dizer que o Gangsta teve com o Kangamba? Sim. Mas espera só, se o Gangsta... Porra, aqui às vezes mesmo amamos que é tipo ficção. Se o Gangsta é procurado em Angola, certo, o Kangamba, a última vez que eu chequei, ele faz parte do governo angolano. Sim. Ou é só general? Olha, ele é general. Ele é do MPLA. E o MPLA está à procura do Gangsta. Faz parte como uma das figuras de pro do MPLA. Pronto, ele é do MPLA. O MPLA está à procura do Gangsta. Ele teve com o Gangsta, mas não encontrou o Gangsta. Não. Vocês aqui, vocês querem me dormir. Pois eu vaselina, André. Como é que isso funciona? Ele teve com o Gangsta, sim. Jerome Cissa, desculpa aí, estou a mencionar esse nome. Ele que pode confirmar isso, né? Que pode confirmar isso, tantos outros. Então, pera só, isso quer dizer que o Kangamba sabe onde é que está o Gangsta? Com certeza. Tu sabes onde é que está o Gangsta? Sim, o Gangsta está na África do Sul. Ah, é? Sim. Ok. O Gangsta está na África do Sul. Aqui na África do Sul foi para Dubai, não vincou, porque depois beliscou um pouco. Não, olha, não fui a fundo, mas o dinheiro que Kangamba prometeu, o Kangamba não cumpriu. Depois beliscaram-se. Calma, deixa-me dizer mesmo, sério. Depois beliscaram-se o Gangsta e o Kangamba. Acho que tem umas últimas entrevistas do Kangamba que ele disse para o Gangsta não abrir a boca e tudo. Não sei se vocês acompanharam. Eu vou ver de vez em quando. Então depois beliscaram-se e o Gangsta teve de sair do Dubai e voltar para a África do Sul. Voltar para a África do Sul e está na África do Sul até hoje. Mas se porventura o único crime que o Gangsta tem não é por questões tipo política e tudo, não. É por desrespeitar a lei. Sim, é por desrespeitar a lei. De respeitar o termo de identidade de residência. Eu percebo isso, eu até estudei um bocado de direito. Eu ainda nunca fui notificado, né? Graças a Deus nem quero, né? Mas depois tu vês, tipo, imagina, põe-te no papel do Gangsta, depois tu vês. E se tu tens essa informação, algumas informações, o Gangsta também tem algumas informações. E ele fica assim, tipo, porra, querem prender a mim, esses cotas que fazem esses mamos, não eles prendem porque, porra, safoda, não vou. Tipo, eu não estou a dizer que é justo. Eu só estou a dizer que a indignação do cidadão, quando vê que quem tem que dar o exemplo, o teu representante, anda a fazer... Não, vou lhe dizer alguma coisa. Olha, até muitas das vezes, este cálice, às vezes, da amargura que os camas, fogos, esses cotas não vão presos e tudo. E apenas são detidos, depois são notificados. E depois passa. Não, nós temos uma máquina, né, do Estado que não sabe investigar. Né? E muitos, quando começam a investigar, o que é que eles fazem? Mergulham no processo de corrupção. Contaminam todo o processo de investigação. Ok, então não por... Falas disso, tem a ver com os nossos grandes problemas de processo? Sim. Tipo, a maior parte não digo, mas uma boa parte dos casos no Tribunal de Belas, morrem por causa de Tribunal de Belas, né? Atualmente. Vícios processuais? Sim, é um dos espaços que há mais fraudes processuais e corrupção e Tribunal de Belas. No tribunal que é suposto existir, a senhora balança? É certo, no tribunal. Eu tenho vários casos de... não vamos longe. Um dos casos do mais velho Kangamba mesmo, houve processo de corrupção, onde o próprio Kangamba viu-se a rasca, a ala que estava a lutar contra o Kangamba,
corrompeu uma boa parte do tribunal, tá sabe? Então o próprio Kangama não aguentou, só para você ver isso, sério. E temos o caso, né, um dos madalenos, né, um dos irmãos do sobrinho, né, que falsificou a assinatura da mãe, levou a mãe para o tribunal, corrompeu uma boa parte. Vi aí um caso desses também, não? Certo. A corrupção, né, sério. Né, o Tribunal de Belas é um dos tribunais onde, né, a falsificação, corrupção em si, né, é mais ou menos isso. A justiça para. Esses mais velhos não são condenados, não é porque há uma impunidade, não. O processo só não avança porque todo o processo de investigação é contaminado. Né? Eles contaminam o processo, para que não haja, né? E ninguém nada. tem moral para isso e fica aí. E por outra, né? Os jornalistas investigativos também, na maioria das notícias que saem nos nossos jornais, todos, eu digo mesmo isso, todas as notícias que saem nos jornais ligado à corrupção e tudo, não. É porque uma parte pegou dinheiro e fez força para aquilo sair. Exatamente. Pagou o jornal. Esse jornal não investigam. Né? Eu tenho coisa que às vezes eu pego e fico a sorrir. Meu Deus. Não foram a fundo da notícia. Fizeram só mesmo que receberam. Exatamente. Eu já recebi muitos casos. Depois da investigação, já encontrei, em verdade, parei. Ok. Depois de uns 3 meses, né, que estava vendo no jornal, tal, olha, com as mesmas vírgulas e tudo. Sério. Com as mesmas vírgulas, não vão a fundo. Né? E é uma das coisas que muitas pessoas que recorrem aos meus serviços admiram. Ok, me dá uma coisa, depois vou a fundo, trago coisas que ele mesmo não tinha noção do processo. Então, já esses jornais não. Tem muitos dos assuntos que ocorrem, ali, as notícias contra o juiz, né, Joel Leonardo. Não são todas notícias encomendadas. Não estou a dizer que ele não fez, mas dói-me saber que jornalistas, né, façam aquilo sem a precisão da verdade. Certo. Simplesmente recebem, eles dão dinheiro, postam. Eles recebem, dão dinheiro e postam. É mais ou menos isso.